Igreja, pega a tua Bíblia aí, abra a tua Bíblia no livro de Salmos. Nós vamos ler o Salmo 116. Amém? Enquanto você vai abrindo sua Bíblia aí, só te dar aqui um panorama rápido sobre o que é Salmos, tá? Salmos vem lá da palavra grega no original psalmos, psalmos. Eu não sei se pronuncia o P ou não, mas psalmos, tá? É o original. Salmos indica um cântico para ser cantado com o acompanhamento de algum instrumento de cordas. Aí no caso aqui, igreja, o pessoal na época eles cantavam os salmos usando a harpa, tá? Salmos, ele é um livro atribuído a Davi, mas na verdade o livro de Salmos ele é um conjunto de obras, todos com a mesma temática, tá? Que tratam que são cânticos e poemas, né, sagrados da época dos hebreus. Então, Salmos, ele é atribuído sim a Davi, mas ele é um conjunto de obras com a mesma temática. O livro de Salmos, só para vocês saberem, igreja, ele é dividido em 5 livros, e eles tratam de diversos temas, como por exemplo, a vinda do Messias, trata sobre louvor, trata também sobre pedidos de bênção e de proteção. O livro de Salmos trata, né, como temática lá, falar sobre fé. O livro de Salmos, ele trata sobre penitência pelos pecados, ou seja, são os atos que os homens fazem para provar para Deus que estão arrependidos dos seus pecados. E também Salmos trata aí sobre governo e providência divina, o reino milenar de Jesus, e por aí vai. Amém? Abriram a sua Bíblia aí, no Salmo 116, nós vamos ler o verso 12, amém? A palavra de Deus fala assim, ó, Salmo 116, 12, está aqui pra gente? Aqui ó, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Aqui na minha versão tá, o que entregarei eu ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Senhor nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de ouvir a Tua palavra. Senhor, não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito falando através de mim. Eu, de mim mesmo, não tenho absolutamente nada para oferecer para o Teu povo, para a Tua igreja, mas Tu conhece os nossos corações, Tu conhece o coração do Teu povo, e o que eu peço para Ti nesta noite é, fale conosco, Senhor. Fale conosco, nos instrua, nos dirija, nos dê o norte para as nossas vidas, para que nós caminhemos conforme a Tua vontade. Amém? Aleluias. Igreja, nós acabamos de ler então aqui o verso 12 do Salmo 116. O que darei ao Senhor por todos os seus benefícios? Igreja, a palavra benefício que o salmista traz aqui no Salmo 116, lá no original ele tem uma tradução. A tradução dele é ato de graça. Graça, como você e eu já sabemos, é o favor imerecido de Deus sobre as nossas vidas. Te explico, você e eu não merecemos a salvação. Você e eu não merecemos termos relacionamento com Deus, mas Deus, pelo seu ato de graça, pela sua bondade, pelo seu favor e pelo seu cuidado, Ele nos dá acesso a Ele mesmo. O Senhor nos dá acesso a Ele através de Jesus Cristo. Através de Jesus Cristo, que é o ato de graça, você e eu podemos gozar de salvação. Aqui no Salmo 116, o salmista fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Igreja, você já parou para pensar quais são os benefícios que o Senhor concede para o homem? Você já parou para analisar quais são os benefícios que o Senhor tem concedido para a sua vida? O que eu gosto da palavra de Deus é que nós perguntamos e ela nos traz a resposta. Minha irmã, se você puder, por favor, coloca aqui atrás para a gente o Salmo 103. O Salmo 103, ele nos traz a resposta de quais são esses benefícios que o Senhor concede a você e a mim, que somos filhos do Senhor. O Salmo 103 diz o seguinte:
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Quais são os benefícios que o salmista traz para a gente, que são os benefícios do Senhor? Verso 3, e pode segurar um pouquinho aqui. É Ele que perdoa todas as tuas. Primeiro benefício do Senhor em favor do homem: é Ele quem perdoa você e a mim da nossa iniquidade. O que é iniquidade? A tradução, na verdade, de iniquidade vem da palavra avon e significa perversidade, significa depravação, culpa, punição por iniquidade. Olha só então, qual é o primeiro benefício de Deus para conosco? É Ele perdoar as nossas iniquidades. Veja, igreja, foi Deus, através de Jesus, que derramou o seu sangue na cruz do Calvário. Por causa disso, nós somos perdoados. Você não entendeu, eu vou falar de novo. É por causa de Jesus, do sangue dele derramado na cruz do Calvário, que você e eu somos perdoados. É isso que é o benefício do Senhor para conosco, é Ele perdoar a nossa iniquidade. É Deus, igreja, e somente Deus, através de Jesus, que você é justificado. Quando a gente recebe Jesus, igreja, nós somos perdoados do primeiro pecado. Qual é o primeiro pecado? O pecado adâmico. Você e eu somos perdoados deste pecado. Então é através de Jesus Cristo, que é a nova aliança, que nós desfrutamos da graça, ou seja, o favor imerecido. Primeiro benefício do Senhor para com o homem: nós somos perdoados das nossas iniquidades, das nossas perversidades. Só aqui já merecia um glória a Deus para o Senhor. Só aqui já merecia um glória a Deus para o Senhor, porque você e eu estamos sendo perdoados, você e eu somos perdoados. Segundo benefício que o Senhor concede em favor da sua igreja, em favor de nós, no verso 3 ainda, passa para frente por favor. Que sara todas as tuas enfermidades. Olha só o que Isaías fala, pode deixar que não precisa mudar, tá? Olha só o que Isaías fala no capítulo 53. Certamente Ele tomou sobre si nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Olha o que Tiago fala no capítulo 5. Entre vocês, há alguém que está doente? Que ele mande chamar os presbíteros da igreja para que estes orem sobre ele e o unjam com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ele será perdoado. Igreja, Jesus cura. O Jesus que curou lá atrás é o mesmo que cura ainda hoje, não mudou. Segundo benefício de Deus para contigo e comigo, é Ele quem cura as nossas enfermidades. Aprenda a recorrer à cruz de Cristo. É naquele lugar que você é curado, é naquele lugar que você é sarado. Terceiro benefício do Senhor para com a sua igreja, por gentileza, no verso 4. Diz assim: que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade e de misericórdia. Segura aqui. No verso 4, igreja, é Deus quem redime a nossa vida da destruição. Lamentações 3 fala o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Igreja, se nós estamos em pé, é pela misericórdia de Deus. É Ele quem nos redime da destruição que nós estávamos predestinados. A partir do momento que nós temos Cristo na nossa vida, nós desfrutamos deste benefício de Deus conosco. É Ele, é a misericórdia dEle que está sobre as nossas vidas. E veja, igreja, o que a palavra de Deus fala: essa misericórdia não tem fim. As misericórdias de Deus, elas se renovam, elas se tornam novas a cada manhã. Então a cada manhã você e eu desfrutamos
deste benefício sobre as nossas vidas. Toda manhã, igreja, tem uma porção nova sobre nós. Por isso que você ainda está vivo, por isso que eu ainda estou vivo, por isso que nós não fomos consumados, porque este benefício do Senhor está sobre a nossa vida, sobre a igreja do Senhor. No verso 5, por gentileza: que farta a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Na minha versão, fala assim, ó: que farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Veja, igreja, mais importante do que nós termos carro, casa, emprego, viajar é bom, a gente sabe, né? A gente quer viajar bastante ainda. Mas mais importante que tudo isso, igreja, é nós, igreja do Senhor, termos vivido uma vida diante do Senhor. É nós chegarmos lá na nossa velhice e olharmos para trás e ficarmos satisfeitos com tudo aquilo que Deus fez. É isso que o salmista está falando para a gente aqui. É a gente poder dar glória a Deus por todo o ato de bondade que Ele teve para contigo e para comigo. Nós desfrutamos disso, igreja. Nós desfrutamos deste benefício, embora ainda não sejamos velhos, mas nós já podemos contemplar os benefícios do Senhor sobre as nossas vidas. É quando nós chegarmos lá na nossa velhice, igreja, é nós termos a oportunidade de analisarmos a nossa vida e darmos graças a Deus por tudo que Ele derramou sobre as nossas vidas. Olha que benefício que você, igreja de Deus, tem. Você e eu somos igreja do Senhor, você e eu somos povo do Senhor, e nós desfrutamos deste benefício que o salmista fala no Salmo 116. O que darei eu ao Senhor por todos os benefícios? Olha quantos benefícios. Igreja, Deus é bom. Deus é bom. E olha só, muitas vezes a gente questiona Deus, a gente se questiona e questiona Deus, por que determinadas coisas acontecem a nós? A gente faz isso, igreja. Uma vez eu estava assistindo a um vídeo na internet do pastor Luiz Arcanjo. Ele era um dos vocalistas daquela banda antiga, Toque no Altar. E durante o louvor ele diz uma coisa que eu guardei no meu coração, e isso impactou o meu coração de tal forma. Ele fala assim, ó: procure enxergar a bondade de Deus em todas as situações. É fácil? É óbvio que não. É fácil enxergar a bondade de Deus em meio à morte? É fácil enxergar a bondade de Deus em meio à falta de emprego? É fácil enxergar a bondade de Deus em meio à falta de alimento, à falta de moradia? É óbvio que não. Não é, mas veja o que o Salmo 136 fala: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. O Salmo 31 fala assim: como é grande a tua bondade, que reservaste para aqueles que te temem, e que à vista dos homens concedes àqueles que refugiam em ti. Deus é bom, igreja. Romanos 11 fala: portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que você permaneça na bondade dele. De outra forma, você também vai ser cortado. Deus é bom, igreja. Não é fácil enxergar a bondade do Senhor em meio às dificuldades da vida, mas Efésios 6 fala assim: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais com Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Jesus Cristo. O teu reino é reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Esse é Deus, igreja.
Isaías 63 fala: falarei da bondade do Senhor, dos seus gloriosos feitos, por tudo que o Senhor fez por nós. Sim, de quanto bem Ele fez à nação de Israel, conforme a sua compaixão e a grandeza da sua bondade. Mais uma vez, igreja, Deus é bom. Deus é bom. Nós somos maus, mas Deus permanece sendo bom. Ele era bom no passado, Ele é bom hoje e Ele será bom eternamente. Nós não merecemos a bondade de Deus, mas por causa de Jesus, você e eu desfrutamos da bondade, da graça de Jesus. Igreja, a gente passa por tempos difíceis, é óbvio. Não é porque a gente serve a Deus que tudo vai ser mil maravilhas, é óbvio que não. Mas Deus permanece sendo bom. E eu te pergunto, o que tem te faltado? Vestimenta? Está faltando o que vestir? Está faltando comida? Está faltando moradia? Está faltando saúde? Igreja, a gente pode não ter tudo o que a gente deseja, mas nós temos aquilo que precisamos para viver. E a gente, igreja, no meio de tudo isso, a gente consegue enxergar a bondade de Deus. Você pode até não perceber, mas você vive a bondade de Deus. Olha, o Noah, hoje ele tem 2 anos. Se vocês veem a saúde que o bichinho tem, né? Corre para lá, corre para cá, é uma loucura aquele menino. Quando a Josi engravidou, nós fomos fazer o primeiro ultrassom daquela bateria de 3 ultrassons, né? O primeiro morfológico de 12 semanas, se eu não me engano. Igreja, quando nós fomos lá alegres fazer o primeiro ultrassom, para ouvir o coraçãozinho, para ver lá o negocinho dentro lá do útero da Josi, a gente estava esperançoso, com alegria. Quando nós chegamos lá, nós tivemos um balde de água fria. Porque a médica, ao fazer o exame, ela não tinha conseguido identificar algumas coisas no Noah. Ela não tinha conseguido enxergar o osso nasal. A médica não tinha conseguido enxergar um tal de ducto venoso, que é uma veia que liga o bebê com a mãe. E o outro exame que ela fez ali na hora é a medição da nuca. A nuca do Noah na época tinha dado extremamente alta, além do que é o normal. Igreja, a Josi estava numa casa de 400 mulheres para uma, ela caiu de 10 para uma, ou seja, entre 10 mulheres, uma poderia ter um monte de síndrome, porque o Noah foi diagnosticado com 3 síndromes. E a menor síndrome, a mais simples, seria a de Down. A médica falou: olha, pode ser que vocês nem saiam com ele do hospital, já vão se preparando. Pensa como nós saímos daquele lugar. Pensa o quão arrasados nós saímos daquele lugar. Igreja, bateu um vento contrário, quase virou o barco. Quase. E a gente ficou assim sem entender, e agora? Aí eu cheguei na escola onde eu trabalhava, um professor colega meu que infelizmente já faleceu por conta da Covid-19, ele olhou para mim e falou assim: João, o que está acontecendo? Está tudo bem? Foi tudo bem lá com o exame da Josi? Aí eu expliquei para ele, como eu falei aqui para vocês. Enquanto eu explicava, ele pegava uma caneta, escrevia num papel o nome de um número de telefone, pegou, entregou assim, falou assim: fala para a Josi ligar nesse lugar e marca uma nova consulta, porque esta clínica aqui, ela é referência na América Latina. Falei para a Josi ficou meio que assim, que papapá, não sei o que, nananá. Falei: liga e marca. Ela ligou, a clínica falou assim: olha, a gente até atende, mas não tem mais para agora, só para o ano que vem. Isso já era dezembro, e era só para janeiro, e a gente não podia esperar, porque quando esperasse, o exame mudava. Para glória de Deus, o médico foi tocado pelo Senhor e ele nos atendeu 2 dias depois. Nós fizemos o exame na segunda, na quarta nós fomos atendidos por esse outro médico, o doutor Richard. Só lembrei do sobrenome. Chegamos na clínica, entregamos todos os exames, falamos do que nós tínhamos ouvido, e ele falou assim: olha, analisando o exame, olha, está tudo aqui anotado, tem algumas medições, mas eu não concordo muito bem, vou fazer novamente o exame, vou dar uma aula de biologia aqui para vocês agora, e vou explicar bastante coisa para vocês. Igreja, o médico começou: o bebê que estava
no ventre na segunda-feira, já não era mais o bebê que estava no ventre na quarta-feira. Por quê? Nesse meio tempo, igreja, entre segunda e quarta, nós fomos orar. Nós fomos falar com Deus. A Josi foi ter o tempo dela com Deus, eu fui ter o meu tempo com Deus. Lembram? O tempo estava virado de ponta cabeça para a gente. Nós fomos orar, nós fomos buscar no Senhor. Eu tive 2 visões, mas eu falei, isso deve ser coisa da minha cabeça, não vou nem falar para ela, para que ela não se encha de esperança. Mas na visão que eu tinha, Deus me mostrava uma mão indo até o coração do Noah. E eu entendia naquele momento que o Senhor estava curando aquela veia que ela não tinha encontrado. De alguma forma as coisas estavam sendo corrigidas. E aí eu vi ainda na mesma visão a nuca do Noah no seu tamanho perfeito que deveria ser. Eu falei, não, isso deve ser coisa da minha cabeça. No dia do exame, a Josi conversando com a Mari, por chamada de vídeo, o William ouviu, falou, não, vamos orar por esse negócio aí, não pode ser assim não. João, dá a mão para a Josi, põe a mão lá na barriga dela. E o William começou a orar. Igreja, havia poder naquele momento, que passava pelo celular, passava pelos meus braços e ia em direção à barriga da Josi. Eu sentia, eu não estou falando aquilo que me falaram, eu senti o poder de Deus. Vamos fazer o exame. Para resumir a história, o médico encontra o osso nasal do Noah. Primeira coisa que ele vê, e ele fala, ó, tá aqui ó. Na verdade ele falou assim, ó, eu acho que é um menino. Eu falei, nossa doutor, o senhor já consegue ver que é um menino? É aqui ó, o pintinho dele aqui ó, desculpa. Não era para ter falado assim, né? Mas olha aqui ó, o negocinho dele aqui ó. Eu falei, eita. Ele falou assim, então a gente já consegue excluir aqui uma síndrome, porque só dá em menina. Olha aqui o ossinho nasal. Olha aqui a nuca, na medida correta. Labaxeira, bas. E o último, que foi mais difícil, ele falou assim, ó, tá vendo aqui ó? Este é o ducto venoso. Nós saímos de lá, igreja, com 2 resultados. Um primeiro diagnóstico muito ruim e o segundo excelente. E eu até perguntei, falei, doutor, e aí? O que o senhor faria nessa situação? Não, eu ficaria tranquilo, mas vocês têm 2 exames, se vocês quiserem fazer um outro, não tem problema, mas eu ficaria tranquilo. Doutor, se eu tivesse vindo para cá só para fazer o exame a primeira vez com o senhor, o que o senhor diria? Bom Natal e bom Ano Novo. Passou-se toda a gestação. No dia que o Noah foi nascer, no dia 29 de junho, a médica falou assim para a Josi, agora é a hora de nós sabermos se ele tem alguma coisa ou não. E eu fui para a sala de cirurgia. Pensa, igreja. A enfermeira falou assim, pai, se você passar mal, você sai, tá? Porque se você cair, você fica no chão. Eu falei, meu Deus. O Noah nasceu. Eu ouvi o chorinho dele lá do fundo. Quando tirou o Noah, obviamente que eu não vi, porque eu não consigo olhar para isso. O Noah passou. No que ele passou, eu vi o rostinho dele e falei, meu Deus, ele é perfeito. Os ventos estavam contrários, igreja. Os ventos estavam contrários. Mas nós podemos ver a bondade de Deus, o benefício, o ato de graça em nosso favor. Igreja, nós temos testemunhos para contar sobre a bondade de Deus. Se eu perguntar para você agora, o que Deus fez na tua vida? Você vai ter uma lista gigantesca para contar para a gente. Porque Deus fez coisas grandiosas na tua vida. De novo, pode ser que aquilo que você quer ainda não aconteceu, mas você tem tudo o que você precisa. Você pode não morar na melhor casa, você pode não vestir a melhor roupa, você pode não ter o melhor carro, mas não te falta da bondade de Deus derramada sobre a tua casa. Todos nós, igreja, podemos falar das grandes realizações de Deus em nossas vidas. Todos nós que somos cristãos, nós podemos cantar da bondade de Deus. Quantos são os testemunhos, igreja? Quantas são as vitórias que você e eu já conquistamos? Quantas foram as orações que nós tivemos atendidas? Quantos foram os livramentos? Igreja, a gente pode dizer de maneira alegre, de maneira confiante,
Muitos foram os benefícios, muitos foram os atos de graça do Senhor para conosco. E eu ainda digo: Deus é bom, a sua misericórdia dura para sempre. Igreja, talvez você que está aqui ouvindo essa mensagem, ou quem estiver em casa futuramente ouvindo essa mensagem, talvez você ainda não consiga sentir na sua alma a bondade de Deus. Talvez para você essa bondade que eu estou falando agora, talvez você esteja pensando assim: João, isso não é para mim, eu vejo isso acontecendo ali, acolá, mas comigo eu não vejo. Mas eu quero, em nome de Jesus, profetizar sobre a tua vida. Espírito Santo de Deus, toca os corações, toca a alma, para que essas pessoas que ainda não conseguem enxergar a sua bondade, elas possam desfrutar desta bondade do Senhor, que elas possam sentir na sua alma, no seu espírito, a bondade de Deus que é derramada sobre a vida delas, em nome de Jesus. Perceba a bondade do Senhor, igreja. Sinta esta verdade na sua alma. E como é bom poder sentir essa verdade, essa bondade, igreja. É maravilhoso quando o Espírito Santo de Deus traz essa verdade para nós. Volta para mim, por gentileza, no 116:12. Igreja, muitos são os atos de bondade de Deus para conosco. Muitos. A gente não consegue listar. Não dá. Porque muita coisa Deus fez. Pequenininhas, médias e grandes. Deus tem agido na sua vida. E aí o salmista, no verso 12, ele fala assim: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Igreja, em algum momento, você já se perguntou: Senhor, como eu posso te retribuir tudo isso? Por diversas vezes eu vou orando, e o Espírito Santo vem trazendo uma bondade grandiosa sobre o meu espírito, e eu falo assim: Espírito Santo, como é que eu posso retribuir tamanha bondade de Deus para comigo? E eu questiono o Espírito Santo: Espírito Santo, o que eu preciso fazer para retribuir essa bondade? E igreja, se você sente isso no seu espírito, e se você se pergunta, eu quero te dizer que qualquer palavra que você disser para Deus ainda não é suficiente. Tudo o que você puder dizer para Deus como forma de agradecer todo o benefício que Ele tem te concedido, ainda não é suficiente, é pouco. Nem toda canção que nós cantarmos ainda será suficiente para retribuir a bondade de Deus sobre as nossas vidas. Nem todo o obrigado Deus, obrigado Senhor, vai ser suficiente para agradecer essa bondade de Deus. O que eu estou te falando é quando eu estou orando e eu estou falando: Espírito Santo, obrigado Espírito Santo por toda a bondade do Senhor, e no meu espírito é gerada a seguinte sensação: ainda é pouco. Mesmo que você diga todo o obrigado que há na face da terra, ainda é pouco por todo o benefício que o Senhor tem trazido sobre você. Como é então, igreja, que nós podemos retribuir os benefícios do Senhor? Como é que nós podemos retribuir, igreja, esse tagimo, que é o original de benefício, que traduzindo é ato de graça? Como é que nós vamos retribuir esse ato de graça? Como é que nós vamos retribuir o cuidado do Senhor? Como é que nós vamos retribuir toda a sua ajuda, toda a sua boa vontade para conosco? Igreja, Deus não te abençoou porque você é bom. Deus não me abençoa porque eu sou bom. Nós não somos bons. Nós não somos merecedores, igreja, da bondade de Deus. Nós não somos.
E aí talvez você se pergunte: João, então por que que nós somos abençoados? Por que que a gente desfruta de todo o cuidado de Deus, de toda a ajuda? Porque Ele nos ama. Ele te ama. Por isso que você é abençoado. Você é abençoado. Os benefícios do Senhor te alcançam, porque Deus deseja se relacionar contigo. Por isso que você é abençoado. Como então eu posso devolver, retribuir todo o benefício que o Senhor me tem concedido? Irmã, põe para mim no verso 13, por gentileza, e segura no 13. Primeira resposta que eu vou te trazer, e primeira forma que você e eu temos para retribuir a bondade do Senhor: tomarei o cálice da salvação. Essa é a primeira forma que nós temos para retribuir a bondade de Deus. Tomar ali foi traduzido a partir da palavra nakar. Eu acho que é assim que pronuncia, tá? O que significa então a palavra nakar, que está ali no lugar de tomarei? Significa levantar, erguer. Sabe o que o salmista está querendo fazer referência aqui, igreja? A salvação. O salmista ali, ele está falando sobre salvação. Igreja, entenda uma coisa: é por causa de Jesus, é por causa do perdão de Deus, diante do sacrifício de Jesus na cruz, que o cálice que nos é oferecido é um cálice de bênção. Você não bebe o cálice de maldição, você bebe o cálice de bênção. Igreja, nós devemos escolher beber, levantar este cálice de salvação, que é quem? Jesus. É dele que nós estamos falando, igreja. Nós podemos retribuir o cuidado do Senhor entregando a nossa alma para Ele. Nós podemos retribuir a ajuda e a boa vontade de Deus tendo fé que Jesus é o Filho de Deus, e que somente através dele, Jesus, você e eu temos salvação. É assim que a gente retribui o favor de Deus. O que o Senhor quer enxergar no nosso coração é esta verdade: é que você crê que Jesus é o Filho de Deus. O que Deus quer enxergar no teu e no meu coração é que nós entregamos a nossa esperança, a nossa fé, a nossa alma nas mãos do Senhor. Igreja, nós podemos retribuir os benefícios do Senhor crendo que em Jesus nós somos escondidos. Como assim escondido? Quando nós aceitamos Jesus, ele fica sobre nós. Quando Deus olha de cima para baixo, Ele não enxerga você, Ele não enxerga o seu pecado, Ele enxerga o Cristo sobre a tua vida. Assim, igreja, nós podemos então retribuir os benefícios do Senhor para conosco, reafirmando a nossa fé na obra redentora da cruz. Se você ainda não é crente, se você ainda não é cristão, se você ainda não recebeu esse Jesus na tua vida, a primeira maneira que você tem para retribuir o favor de Deus sobre a tua vida é recebendo esse Jesus. Agora, se você é crente já, crente velho, de igreja, como é que você então vai erguer esse cálice? Você já fez isso um dia? Continuamente, todos os dias, declare com os teus lábios: Senhor Jesus Cristo, a minha vida te pertence. A minha alma te pertence, eu sou teu. A minha casa é tua, eu pertenço a ti. A minha vida é do Senhor, a minha alma é do Senhor, o meu coração pertence a ti. Então, retribuir o favor de Deus para conosco, através desse versículo, tomar o cálice da salvação, igreja, é nós declararmos a nossa fé no único Jesus. É a gente declarar que Jesus é suficiente. Veja o que Atos 16 fala. Atos 16 fala assim: e tirando-os para fora disse. Paulo estava preso, e Paulo e Silas, cantaram, as cadeias se abriram, o carcereiro falou assim: ué, cadê todo mundo? Ele ia se matar. Paulo fala: segura aí. E aí a Bíblia fala assim: e tirando-os para fora disso, o carcereiro, né? Senhores, o que é necessário que eu faça para me salvar? E aí eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Igreja, quer retribuir o favor de Deus? Confesse o nome de Jesus.
Confesse o nome de Jesus. Xerererebalarabás. Confesse o nome de Jesus. Irmão João, mas eu já sou crente. Fale mais uma vez. Papai, eu pertenço a ti, a minha alma é sua. Não se canse de declarar isso, igreja. Quer retribuir o favor do Senhor? Erga o cálice da salvação, que é Cristo na tua vida. Quer retribuir o favor do Senhor? No verso 13, tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Invocar, igreja, no original é a palavra cará ou cara. O que significa? Chamar, clamar, gritar. Igreja, invocar é gritar por socorro em tempo de aflição. É um clamor de um coração angustiado que precisa de ajuda. Você precisa de ajuda. Você está gritando ajuda para quem? Quando você grita ajuda para fulano, ciclano, beltrano, a sua fé não está no Cristo. A sua fé não está no Cristo, a sua fé está no homem. Quem foi que morreu na cruz? Quem foi que levou os teus pecados, toda a enfermidade? Fui eu? Não, foi Cristo. Invoque o nome do Senhor, chame pelo socorro dEle, clame pelo socorro dEle, grite pelo socorro dEle. É o nome de Jesus que tem poder. Não é o nome de pastor, não é nome de papa, não é nome de presidente, não é nome de ninguém, senão o nome de Jesus. Igreja, se qualquer dificuldade tentar matar a sua fé, grite pela ajuda do Senhor. Dessa maneira você vai retribuir o favor de Deus para contigo. O que Deus quer de você e de mim, igreja, é que nós confiemos única e exclusivamente nele. Deus quer que você e eu esperemos nele, confiemos nele de todo o nosso coração. João, mas é tão difícil, porque você não sabe o que eu estou passando. Eu não sei, mas aquele que te chamou, ele conhece as suas dificuldades. E é nele que você precisa depositar. João, eu não estou conseguindo depositar a minha esperança, invocar o nome do Senhor. Para que você tem a cruz de Cristo? Onde você está gastando o seu tempo? É na cruz de Cristo, igreja, que você vai encontrar socorro. É lá na cruz de Cristo que você vai encontrar resposta. Deus não quer que nós confiemos em mais ninguém, mas nele. Eu estou sofrendo perseguição no meu emprego. Você está reclamando para mim para quê? Você acha que eu posso lá resolver para você? Clame a Deus. João, eu estou com uma enfermidade. Vamos orar, mas você precisa clamar a Deus pela tua cura. Foi Ele que levou as tuas enfermidades. Igreja, invoque o nome do Senhor. Se você quer retribuir por todo o ato de graça que o Senhor tem derramado sobre a tua vida, invoque o nome de Jesus, confie somente nele. João, mas eu estou orando e parece que eu não estou vendo resposta. Continue clamando. Igreja, eu estou passando por uma situação financeira que eu não esperava que eu fosse passar. Eu sofri um golpe por telefone e a gente fala sempre assim, né? Não, eu nunca vou cair num golpe desse. Até o dia que te ligam e você escorrega. E você tem certeza que aquilo não é golpe. Só resumindo a história, eu nem tenho esse limite no cartão de crédito, tá? Mas eles levaram do meu cartão de crédito 19 mil reais. Para quem que eu vou clamar? Por justiça. Claro que a gente contrata o advogado para ele tomar as medidas cabíveis, mas a minha confiança não está no advogado, a minha confiança está no Deus Todo-Poderoso. Porque eu falei assim, Senhor, eu não consigo chegar lá, mas a tua mão chega. E o Senhor sabe que não fui eu quem fez isso. O Senhor sabe que eu caí numa mentira. Entre com a tua justiça.
Igreja, você e eu precisamos continuar gritando pelo nome do Senhor em todas as nossas circunstâncias. Veja o que a palavra fala em Atos 4. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos, e este nome é o nome de Jesus. Invoque o nome do Senhor, igreja. Se você quer retribuir, invoque o nome do Senhor. Verso 14, diz assim: pagarei os meus votos ao Senhor, agora na presença de todo o seu povo. Cumprir ali, igreja, o salmista usa a palavra shalom, que significa completar, terminar. Votos, que está escrito ali, igreja, no original vem da palavra neder, e significa o quê? Uma oferta que alguém promete fazer como retribuição a um favor divino. Igreja, o que o salmista está querendo dizer aqui para a gente hoje? Como é que a gente pode interpretar essa palavra aqui hoje? Cumprir os votos ao Senhor na presença do seu povo. Seja fiel a Deus. Não adore outro Deus, não reconheça outro Deus na sua vida. Tenha somente o Deus de Israel como o seu Deus. Seja fiel, cumpra o teu voto diante do Senhor. Não olhe para trás querendo estar lá, mas olhe para lá, para trás, apenas para saber de onde Deus te tirou. Sabe por quê, igreja? Porque você que é a igreja do Senhor, você não deve retroceder. A igreja não retrocede, a igreja ela avança. Veja o tanto que Deus é bondoso contigo. Ele é bom. Veja o quanto você tem sido abençoado. Quer retribuir esse favor a Deus? Seja fiel. Recantarabacheias. Seja fiel a Deus. Não se corrompa, igreja. Não corrompa o seu coração. Veja o que Deuteronômio fala no capítulo 32. Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros, justo e reto. Ele é. Números fala: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? Segunda Tessalonicenses fala: mas o Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Saibam, portanto, Deuteronômio 7, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é Deus fiel, que mantém a aliança e a bondade por 1000 gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Você quer retribuir o favor de Deus? Seja fiel a Deus. Ele é fiel. Pastor Éder falou aqui uma coisa, alguns cultos atrás. Deus ele não é fiel a nós, Ele é fiel à sua palavra. Uma vez que você é fiel à palavra de Deus, você desfruta da bondade de Deus. Seja fiel ao Senhor, seja fiel a Ele. Não corrompa o teu coração adorando a outros deuses. Para de olhar para a direita e para a esquerda e olhe para aquele que é o Criador da sua fé e aquele que consome a tua fé. Por fim, igreja, você quer retribuir o favor que o Senhor tem derramado sobre a tua vida? Verso 17, por favor, diz assim: oferecer-te-ei sacrifícios de louvor e invocarei o nome do Senhor. Igreja, antes de Cristo, o sacrifício de animais, ele era o principal instrumento de louvor. E era o modo mais favorecido que o povo tinha na época de se aproximar de Deus. O que o salmista está querendo dizer para nós? Como a gente pode interpretar oferecer sacrifícios de ação de graças? Quando o salmista fala isso, nós podemos compreender o seguinte: eu me entrego para Deus. Eu me entrego para Deus. Quando o salmista fala oferecer ação de graças, igreja, é uma oferta de gratidão, é um agradecimento
por um livramento, por tribulações, livramento de aflição, de morte. Igreja, você e eu somos este sacrifício de ação de graças. João, como eu sou esse sacrifício de ação de graças que você está falando? Como é que eu posso ser esse sacrifício de ação de graças? Matando o seu eu. Decantará ratore balarabás. Você precisa matar o seu eu diante do Senhor. Você precisa destruir a sua vontade diante do Senhor. E como é que eu faço isso? Confessando para o Espírito Santo que a carne, o meu eu, a minha vontade grita mais alto do que aquilo que o Senhor quer que eu faça. Você precisa confessar, você precisa abrir o teu coração e falar para Deus, falar para o Espírito Santo. Então você quer matar o seu eu, você quer ser esse sacrifício? Mantenha a santidade do Espírito Santo. O Espírito Santo te santifica, é você que mantém a santidade. Como eu mato o meu eu, abrindo mão dos meus planos para viver aquilo que Deus tem para mim? Você quer retribuir o favor de Deus na tua vida? Mate o seu eu, viva para o Senhor, seja este sacrifício para o Senhor. Olha o que Isaías fala no capítulo 55. Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Se você continuar vivendo do jeito que você quer, você não vai poder desfrutar daquilo que Deus tem para a tua vida, e você não vai retribuir a bondade, o ato de graça de Deus sobre a tua vida. Aí eu te pergunto, se Deus disser não para você diante de algum pedido que você fez, o que você vai fazer? Você está disposto a continuar com o Senhor, ou você vai abrir mão? Pela resposta que Ele te deu não ter sido tão favorável quanto você gostaria. Você ainda está disposto, mesmo diante do não do Senhor, continuar se entregando para Deus? Igreja, Deus já me falou vários nãos. E eu poderia, em algum momento, ter falado, então eu não quero mais. Mas o Espírito Santo, Ele habita dentro de você e dentro de mim, nós que já aceitamos Cristo na nossa vida como nosso Salvador. E uma vez que o Espírito Santo está em nós, Ele nos realinha. A pastora Kelly falou uma coisa muito bacana. No último culto que ela pregou, ela falou assim, que quando ela vai lá na rocha de Bertioga, ela sofre um realinhamento. Igreja, você e eu precisamos passar por um realinhamento diante de Deus. Parar com esse mimimi de, que está acontecendo assim, está acontecendo. Meu irmão, olha para Cristo. Aí você fala assim, ô irmão João, então você está falando isso para mim? Eu estou falando para mim também. Ou você acha que de vez em quando eu não olho para os lados? Eu olho para os lados, igreja. E continuamente o Espírito Santo tem que falar assim, ei, olha para cá. Olha para mim. Sou eu a razão. Sou eu a razão. Rabaxê cantarabás. Igreja, nós somos esse sacrifício. E somos nós quem vamos nos oferecer a Deus como oferta de gratidão por tudo aquilo que Ele tem nos feito. Somos nós, igreja, que vamos crucificar o nosso eu diariamente na cruz de Jesus. Olha só o que Gálatas fala no capítulo 2. Eu fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Igreja, você e eu não vivemos mais, Cristo vive em nós. Por que raios então queremos viver do nosso jeito? Viver do nosso jeito não retribui o favor de Deus para conosco. Você quer então retribuir os benefícios de Deus? Seja o sacrifício de ação de graças. Igreja, eu quero orar com vocês. Se coloquem em pé.